Olá, meus amigos e minhas amigas do Apocalipse de João, paz e bem. Então, continuando nossos estudos que estamos fazendo, já vai um ano e meio, vamos aprofundando a história do Apocalipse, já estamos no 26º encontro. E hoje nós vamos conversar sobre o capítulo 14, de 6 a 20. Agora, o capítulo 14 até o capítulo 20, a gente vai ter um pouco mais de dificuldade. É um ponto mais difícil para a gente entender do livro do Apocalipse. Para depois, o capítulo 21 e 22, nós vamos ter aquela grande alegria da ressurreição. É igual a gente passar da morte para a ressurreição. Tem um livrinho aqui que vai dizer assim, ó. O que vai acontecer depois que eu morrer? Então, para nós que somos cristãos e cristãs, a gente tem só uma expectativa, não é para ter medo, é ter uma expectativa de passar dessa vida para outra vida. E hoje o tema é assim, o anúncio da chegada do julgamento, encarar o futuro com olhar otimista. Deus, Jesus, é sempre otimista. E para a gente entender um pouquinho o texto de hoje, a gente vamos entender assim. Na época de João, as comunidades era menos de 1% da população do império. Sem poder nenhum, eram perseguidas e desprezadas. Mesmo assim, apesar da forte propaganda do império em contrário, elas não se amedrontavam e encaravam o futuro com um olhar otimista. Hoje, a propaganda do sistema também é forte e enganadora. Ela esconde a realidade. Qual a realidade que ela esconde? A realidade do desemprego, as doenças, a pobreza, a desigualdade, a fome, o racismo. E diz: o Brasil está uma beleza, tudo vai bem. Ela olha o Brasil com um otimismo, mas é um otimismo que favorece o sistema contrário, o bem-estar de todos nós que somos povos de Deus. Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Você que está acompanhando com nós aí desde o começo a história do Apocalipse, olhando o futuro do Brasil, o que vem no coração da gente? É um sentimento que vem no nosso coração, né? É um sentimento de otimista ou de pessimista? Otimista é tudo vai dar certo, pessimista é tudo errado. Por quê? Olhando o futuro da nossa família, o que vem no nosso coração? Por quê? Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Na leitura de hoje, João começa a falar do futuro e apresenta 3 anjos que anunciam a chegada do julgamento. Durante a leitura, vamos prestar bastante atenção o que os 3 anjos anunciam para o futuro. Quais as imagens de julgamento que ele traz para nós. Então vamos lá ler o texto. Você abre aí a sua Bíblia, no livro do Apocalipse, capítulo 14, versículo 6 até o 20. No encontro passado, que era o 14, de 1 a 5, então falava sobre o Cordeiro. O Cordeiro é o próprio Jesus, que fala Cordeiro aqui, é o próprio Jesus. E hoje ele vai falar então do julgamento. Então vai dizer assim: então vi outro anjo voando no meio do céu, com o evangelho eterno para anunciar o que estão vivendo na terra. A toda a nação, tribos e línguas e povos, ele dizia com voz forte: temam a Deus, deem glória a ele,
porque chegou a hora do seu julgamento. Adore aquele que fez o céu e a terra, o mar, as fontes de água. Logo depois apareceu um outro anjo, o segundo, disse: Caiu, caiu Babilônia, a grande, aquela que tem dado de beber a todas as nações o vinho do furor da sua prostituição. E logo apareceu um outro anjo, o terceiro, dizendo com voz forte: Se alguém adora a besta e a imagem dela, e recebe sua marca na fronte ou na mão, esse também vai beber do vinho do furor de Deus. É um vinho sem mistura, preparado na taça de sua ira. Será atormento com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. A fumaça do tormento deles subirá para sempre. Seja dia ou seja noite, nunca tem descanso os que adoram a besta e a sua imagem, e quem tiver a marca do nome dela. Aqui está a perseverança dos santos, daqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Ouvi uma voz que vinha do céu dizendo: Escreva, felizes os mortos, aqueles que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, que descanse de seus esforços, porque suas obras os acompanham. Então vi que havia uma nuvem branca, e sobre essa nuvem estava sentado alguém parecido com o Filho do Homem. Em sua cabeça havia uma coroa de ouro, e nas mãos uma foice afiada. E o outro anjo saiu do templo gritando com voz forte para aqueles que estavam sentados nas nuvens: Lance sua foice e colha, porque chegou a hora. A plantação da terra está pronta para ser colhida. Aquele que estava sentado na nuvem lançou a foice na terra e fez a colheita. E outro anjo saiu do templo do céu, também com uma foice afiada. E outro anjo, que tem autoridade sobre o fogo, saiu do altar e disse com voz forte para aqueles que estavam com a foice afiada: Lance a foice afiada e junte os cachos da videira da terra, porque as uvas estão maduras. O anjo lançou sua foice em direção da terra e fez a colheita da videira da terra. Depois despejou os cachos no grande lagar do furor de Deus. O lagar foi pisado fora da cidade, e dele saiu sangue até os freios dos cavalos, numa extensão de 300 quilômetros. Palavra do Senhor. Então, meus amigos e minhas amigas, como diz aqui no comecinho, né? O anúncio da chegada do julgamento. Então, o livro do Apocalipse, também como o livro do Êxodo, ele retrata muito bem a nossa história e atual. Para o poder do Império Romano estava tudo bem, mil maravilha. Não tinha doença, não tinha pobreza, não tinha desigualdade, não tinha fome, não tinha desemprego, não tinha nada. Tudo maravilha. Agora, para o povo das comunidades, era só tristeza, doença, pobreza. Jesus quer que você morra de fome? Não. Jesus quer que você fique doente? Não. Jesus ama, Jesus é mãe. Uma mãe quer que seu filho fique doente? Não quer de jeito nenhum. Quer que seu filho fique desempregado, passe fome? Não, não quer nada disso. Agora, o império de hoje continua a mesma coisa do Império Romano. Então a terra, desde a época que a terra é terra, nós temos dois caminhos. O caminho do mal e o caminho do bem.
O caminho do império de hoje é o caminho do mal. É o caminho que leva a essa pobreza, essa desigualdade, fome, racismo, desemprego. Você pode ver que o governo só faz leis a favor do rico. Tudo contra o pobre. E o pobre às vezes nem percebe e quer pedir esmola aí, como Bolsa Família, Auxílio Brasil. Ninguém precisa dessa humilhação. Todo mundo tem coragem de trabalhar, quer viver a sua vida em paz com a sua família. Mas o império não quer. É verdade, é o que diz aqui. O império não quer. Tanto naquela época como o império de hoje. Então, vocês viram que na época do império as comunidades eram menos de 1%. Até que nós estamos bem hoje, hein? Hoje nós temos 2% dos católicos. Ou melhor, 2% dos católicos. Desses 100% de católicos, só 2 ou 3% dos católicos conhecem um pouquinho aqui a nossa Bíblia, a palavra de Deus. E de política, muito menos ainda. Então chegou a hora de nós levar essa palavra de Deus para frente. Quanto mais a gente aprende a palavra de Deus, mais a gente exige o nosso direito. Foi o que fez Jesus. Passou por essa terra fazendo bem, partilhando o pão, curando as doenças, acolhendo aqueles que eram impuros e ensinando todo mundo a seus direitos. Hoje em dia também, nós estamos vivendo aqui numa época de grande dificuldade, né? Eu vou situar aqui um pouco o texto de hoje para nós entender. Olha, em Apocalipse 6,14, João começa a descrever aquilo que o povo das comunidades pode esperar do futuro. Aqui também começa a parte mais difícil do livro do Apocalipse. O comentário que segue quer ser uma ajuda para os leitores e leitoras pelas ruas escuras do capítulo 14 a 20, aquilo que eu já falei lá no começo, né? Até atingir a luz do futuro que brilha nos capítulos 21 e 22, que é a ressurreição. Como já vimos anteriormente, João apresenta a história como a progressiva execução da sentença de Deus contra o império. Os 3 anjos que aparecem aqui, em Apocalipse 6 a 11, confirmam a boa notícia da sentença divina contra o império. Cada um deles anuncia um aspecto de execução da sentença. E assim eles nos oferecem um esquema para nós entender o livro do Apocalipse. Pessoal, eu vou só dar um exemplo para vocês, para a gente entender um pouquinho aqui. Nós estamos, na nossa vida, nós temos o bem e o mal. Desde o começo da Bíblia, a Bíblia fala, olha, procura o bem e não o mal. O bem é a morte. Ou melhor, o mal é a morte e o bem é a vida. Está lá. Por favor, procura o bem, que é a vida. Nessa caminhada entre o bem e o mal, não dá para a gente ficar sentado numa cadeira e torcendo para o bem ou para o mal. Não tem cadeira aqui, não tem espectadores. Ou nós somos do bem ou nós somos do mal. É assim que diz Jesus, né? O que Jesus falava? Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. E tem mais. Não adianta jogar pedra aos porcos, porque eles vão despedaçar, eles não vão entender nada. Então, vamos nós levar essa palavra de amor, essa palavra de Deus. O primeiro ponto aqui do nosso encontro, que os 3 anúncios de Deus aqui contra o império. O primeiro anúncio está no versículo 7, né? Nós estamos lendo aqui o 14, versículo 7, né? Que diz assim, ó, versículo 7. Ele dizia em voz alta, temam a Deus e dê glória a Ele. É o primeiro anúncio da chegada do julgamento. Chegou a hora do julgamento. O segundo anúncio, versículo 8 lá. Logo depois apareceu um outro anjo. Caiu, caiu Babilônia. O segundo anjo anuncia a queda da Babilônia. Caiu, caiu Babilônia. O terceiro anúncio está de 9 a 11, né?
a derrota definitiva do mal. Beberão o vinho do furor de Deus. Aqui não se trata de guerra. Vamos pegar revólver, metralhadora, vamos matar o pessoal do império. Ou naquela época espada. Não. Sabe como que a gente vence o mal? Fazendo o bem. Quando você é um homem de bem, uma mulher de bem, ninguém tem coragem nem de assaltar você. Diz, olha, aquela mulher, aquele homem é do bem, é tão bom, ajuda tantas pessoas, ele vive o projeto de Deus. Deus protege você através do bem. Muito bem. A execução, a que ele vai falar aqui, ó, é de 14 a 20 lá. Então ele vai dizer, a descrição da chegada do julgamento é feita por várias imagens, né? A descrição da queda da Babilônia também é feita aqui por imagem também. E o terceiro anúncio, a descrição da derrota definitiva do mal, é feita com visões do Apocalipse, né? Muito bem. Então, vamos aqui organizar o nosso capítulo, o capítulo nós lemos hoje. Aqui, o capítulo 14, de 6 a 7, o primeiro anúncio da chegada do dia do julgamento. Você lê lá o versículo 8, vai falar, o segundo anjo anuncia a queda da Babilônia. 9 a 11, o terceiro anjo anuncia a derrota definitiva do poder do mal. O 12 e o 13, o intervalo, fundamento de esperança para as comunidades. Você lê aqui o 12, olha lá. Aqui está a perseverança dos santos, aqueles que guardam o mandamento de Deus e a fé em Jesus. Ouvi uma voz que vinha do céu dizendo, escreva, felizes os mortos, aqueles que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, descanse de seu esforço, porque suas obras os acompanham. Ai, que lindo! Deus está falando para mim, está falando para você, que para nós que somos cristãos e cristãs e vive o projeto de Deus, não tem perigo, não vai acontecer nada, meus irmãos. E depois, pessoal, falando aqui, olha lá, a gente estava falando aqui, então vamos me aprofundar um pouquinho. Para descrever a chegada do julgamento, João coloca 3 imagens. Olha lá, no capítulo 14, ele vai dizer assim, então havia uma nuvem branca, e via alguém parecido como filho de homem. Filho do homem, pessoal, essa imagem vem lá do profeta Daniel. Ela indica que terminou o tempo dos impérios animalescos. Chegou a hora definitiva do julgamento, no qual o reino será entregue aos santos. Veja, os impérios são animal. O império tem uma política arrasadora. Ou você aceita ser escravo, ou você morre pela espada. Vamos lembrar um pouquinho nos últimos tempos, nos nossos impérios, vocês acompanharam pela televisão? Quando jogaram aquelas avião lá nas torres, lá de Nova York, morreu 2.863 pessoas inocentes. Olha que judiação. Quem jogou aquele avião lá? Diz que foi os terroristas. E para acabar com os terroristas, os Estados Unidos matou mais de 500 mil pessoas. No Afeganistão, entraram lá no ano 2001, aliás, e saíram agora. Depois de 20 anos, quando eles entraram lá, quem estava lá era o Talibã. Vamos acabar com o Talibã. E mataram só lá 264 mil pessoas nos últimos 20 anos. Passou os 20 anos, eles saíram de lá. E sabe quem está governando lá o Afeganistão? O Talibã. Não resolveu nada. Quanto mais mata, mais vai aumentando essas coisas. Então, o império é matar. E Jesus é perdoar. Então, imagem do profeta Daniel. A foice agora, que está no 14, né? E 15, 16. A foice na mão do Filho do Homem. Né? Essa indica que chegou a hora da colheita. De fato, um anjo grita, lança a foice. É a hora da ceifa. Essa imagem aparece nos evangelhos, né? De Mateus e também em João.
Quer dizer, foi dado toda a chance de conversão, mas eu não quero, então eu sou livre. O que diz lá, Marcos 3? Que o único pecado que não tem salvação é o pecado contra o Espírito Santo. E o pecado contra o Espírito Santo é eu não querer me converter. Eu quero ficar a vida toda do lado do mal. Eu só quero dinheiro, 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 dinheiro. E o terceiro, criança, lá, as uvas maduras e pisá-la no lagar. Então está lá no 14, lá, no versículo 14, 19 a 20. 19 a 20, olha lá. O anjo lançou a foice em direção à terra e fez a colheita das videiras da terra. Depois despejou os cachos no lagar de Deus. Versículo: o lagar foi pisado fora da cidade, e dela saiu sangue até os freios dos cavalos, numa extensão de 300 quilômetros. Foi muita coisa aqui, né? Então, o que significa isso? Outra imagem do Antigo Testamento, lá do profeta Isaías 63, 1 a 3, para indicar que o tempo da colheita chegou. Ela acentua o aspecto terrível e sangramento da história humana. Novamente o anjo grita: lança a foice e faz a colheita das uvas. Feito a colheita, foi lançada no lagar, e lá virou sangue, até nos freios dos cavalos. Quer dizer, massacres terríveis, né? Essa imagem evoca os massacres terríveis praticados pelo Império, no qual João vê a realização do julgamento de Deus. O Império sempre matou. O Império sempre foi arrasando os poderes. Olha, só agora os Estados Unidos matou 500 mil pessoas nos últimos anos. Só os Estados Unidos. Agora, não é só os Estados Unidos, tem outros lugares que matam também. Brasil, quantas a polícia mata por ano em tiroteio e só morre pobre? Não estou falando que a polícia está errada, é o que acontece. E de outros lugares, pena de morte e tudo mais. Então, crianças, só para nós aqui entender um pouquinho mais, essas imagens refletem o julgamento, né? Uma dimensão muito forte do julgamento. Uvas e trigo não reage, apenas cai debaixo da foice. Quer dizer, quando você vai cortar a uva lá, você passa lá a tesoura, né? Ou o trigo você corta. Quer dizer, o tempo de conversão já foi dado. Eu já falei aqui. Não quiser se converter. É só vocês olhar lá no capítulo 9, eu até vou olhar lá para vocês verem, capítulo 9, 21. Vai dizer assim, ó. Capítulo 9, 21. Vai dizer assim, olha. E não se arrependeram de seus homicídios, feitiçaria, prostituição e roubos. Não quiseram. Eu não quero me converter. Então eu vou para o inferno mesmo. Eu não quero. Mas foi dado todas as chances para mim. Mas eu não quero. Então, é isso que o João está falando. Uva cai. Não tem como resistir. E começou a tríplice sentença de Deus contra o Império Romano. Começou a luta progressiva, destruição da Babilônia. As imagens usadas por João não precisam de muita explicação. Não. Olhe para elas. Você que está aí do outro lado. Deixe que ela entre em você. Apenas tenha cuidado para se situar do lado do Cordeiro. Situar do lado de Jesus, do lado da igreja, do lado do bem. E a extrema violência que ela sugere. Não, aqui não se trata da violência de Deus, estaria usando contra o Império. Não, contra o Império Romano não é isso não, né? Mas sim da violência que o Império usa contra Deus e contra nós. Contra os amigos de Deus. Os maus cairão da armadilha que elas mesmas armaram para os outros. Serão destruídas pela violência que elas provocam. O que o Apocalipse quer dizer aqui? Quer dizer, meu irmão e minha irmã, que Deus está sempre perdoando. Se tiver todos os pecados do mundo, Ele perdoa. Perdoa eu, perdoa você. Mas,
se nós não quiser o perdão, somos matadores. Estamos matando todo dia, roubando, tirando todas as leis dos trabalhadores, da trabalhadora. Estamos prejudicando. O agronegócio está ficando cada vez mais rico e o pobre cada vez mais pobre. A fome está chegando, destruindo o nosso planeta com tanto agrotóxico, com tanta poluição. Então, o único jeito de vencer o mal não é com violência. É como São Francisco de Assis. É amando e fazendo o bem. Então, como que a gente ama e faz o bem que nem São Francisco? É levando essa palavra de Deus para frente. Compartilhe com todo mundo essa palavra. Você tem seu WhatsApp, aí não custa nada. Em vez de ficar mandando notícia que não presta, manda esse vídeo para outras pessoas. Pede para as pessoas se inscrever nesse canal do YouTube. Inscreva lá no canal. Não paga nada. Esse canal não é meu. Não é seu. Esse canal é nosso. Vamos levar. Quanto mais a gente leva a palavra de Deus, mais a violência cai. Eu tenho experiência própria na minha vida. Esse bairro que eu moro aqui, quando eu cheguei aqui há 29 anos atrás, era muito violento. Não por causa de mim, por causa da comunidade, por causa de Jesus. Depois que nós formamos a igreja aqui, a comunidade católica, agora hoje em dia já é paróquia, nunca mais ninguém viu falar de violência. Violência tem, mas caiu muito, caiu 80%, não é eu que estou falando, é o Jornal da Cidade. Deus vai avançando, a violência vai recuando. Sabe por quê? Porque o amor de Deus é luz, igual essa luz que está clareando aqui. O amor de Deus é luz. E o ladrão e o mal não gosta de luz. O mal, ele gosta de trevas. O mal gosta das coisas que não prestam. Se você também quiser o nosso material, tá tudo por escrito que eu falei aqui, eu mando para vocês. Só tem que ser no WhatsApp daí, né? Vocês escrevam lá no meu WhatsApp, coloca o seu nome, da cidade que você é, eu mando material para você gratuitamente. Aqui é palavra de Deus. Peça para todo mundo se inscrever no nosso canal. O meu zap é 11 9 7 1 8 9 5 7 4 6. Que beleza? 11 971, né? 895746. E manda para todo mundo esse material, né? Vou mandar todo mundo para evangelizar cada vez mais. Um grande abraço e que Deus abençoe sempre vocês. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. E que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E até o próximo encontro, se Deus quiser, que vai ser o 27. Até lá, se Deus quiser.